E de repente, o OVNI levantou o voo, liberando um ar superaquecido por uma grade que funcionava como um sistema de exaustão, queimando seu chapéu e fazendo com que sua camisa se incendiasse e queimasse o seu torso. Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. No vídeo de hoje temos naves coloridas, objetos queimados, radiação detectada e, claro, sempre que o assunto envolve avistamentos, uma dose cavalar de incertezas. Mas antes da gente começar, deixe o seu like hesitante por aqui e se inscreve para não perder nenhum vídeo deste canal lindo que traz vídeos todas segundas, quartas e sextas. E como você já é de casa, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Saudações! O Lago Falcon, localizado no Parque Provincial de Whiteshell, sudeste de Manitoba, Canadá, foi palco no ano de 1967 de um estranho e misterioso caso ufológico. O lago fica a cerca de 152 quilômetros a leste de Winnipeg, na rodovia Trans-Canadá, perto da fronteira com Ontário, e deve seu nome ao poeta e compositor Pierre Falcon de Métis. Era só um dia comum à procura por minérios. Tudo aconteceu quando o mecânico e geólogo amador Stephen Michalak, no início da tarde, percebeu certa agitação entre os gansos que haviam no lago, e ao olhar para cima, avistou dois objetos brilhantes com formatos ovalados, fazendo uma rápida manobra de descida. Um dos aparelhos pousou sobre uma rocha plana, cerca de 50 metros de onde Stephen se encontrava, enquanto o outro parou sua descida abruptamente, pairando em posição estacionária próximo a ele. Instantes depois, esse segundo objeto partiu rapidamente, mudando de cor. Do vermelho foi para o laranja e por fim ficou cinza antes de desaparecer. O objeto que pousou também mudou de cor, de vermelho a cinza até ficar no tom de metal incandescente, sabe? Perplexo, Stephen se aproximou do que parecia uma nave. Relatou que o OVNI se parecia com uma tigela com um domo no topo e media cerca de 12 metros de largura por aproximadamente 5 metros de altura. O objeto produzia uma espécie de zumbido e tinha um odor semelhante ao que conhecemos por enxofre. Tinha aberturas e era possível ouvir vozes abafadas vindas do seu interior. Stephen conseguiu distinguir pelo menos duas, e estas pareciam humanas. Resolveu então dar uma espiadinha. Foi até a porta para ver se havia alguém no interior. Eu não sei se eu teria essa coragem não, hein? E sabe o que ele viu? Nada, ninguém. Apenas uma confusão de luzes. Por conta de sua bisbilhotice, famoso xereta de plantão, alguns painéis deslizaram e bloquearam a porta. E ao tentar se afastar, Stephen tocou a nave que de tão quente chegou a derreter as luvas que ele estava usando. E de repente, o OVNI levantou o voo, liberando um ar superaquecido por uma grade que funcionava como um sistema de exaustão, queimando seu chapéu e fazendo com que sua camisa se incendiasse e queimasse o seu torso. Além disso, o canadense se lembra de sofrer um forte ataque de náusea. Depois do incidente, ele foi examinado em um hospital de Winnipeg e foi atestado que havia níveis de radiação ligeiramente superiores ao normal em seu corpo. Encontraram queimaduras que formavam um padrão idêntico ao da grade que o mecânico havia descrito. Ele chegou ao hospital bastante confuso e incoerente. Lá no Canadá, levam a ufologia a sério e as investigações conduzidas por civis e órgãos oficiais
não conseguiram levantar evidências de que essa história fosse uma armação. Apesar que a narrativa fica um pouco suspeita quando, mais tarde, por conta das dores que sentia, decidiu nosso protagonista pedir ajuda. Após voltar ao hospital, já no caminho de volta para casa, estranhamente ele teria pedido carona para os repórteres de um jornal. Justo para jornalistas. Tanta gente para pedir carona, não é mesmo? Bom, mas enfim, continuando a narração, depois de se recuperar completamente do encontro com as naves, Stephen passou por uma bateria de exames físicos e psicológicos e nenhum problema mental foi detectado. Além deste contato casual com o jornal, outro fato que levantou desconfiança ocorreu no início das investigações, quando as autoridades pediram que Stephen as levasse ao local do incidente. Ele foi incapaz de encontrar o lugar. Mas será que ele nunca havia ido minerar antes? Somente sozinho e dias depois foi que o mecânico contatou os investigadores, contando que havia retornado ao lugar do avistamento e recolheu vestígios e amostras do solo, algumas das quais testaram positivo para radiação. Só que ele permitiu que os investigadores analisassem apenas uma minúscula fração das evidências. Apesar de não existirem provas que comprovem uma farsa, existem várias teorias sobre o que pode ter de fato ocorrido. Há quem afirme que Stephen provavelmente inventou a história toda depois de beber além da conta e sofrer algum acidente. E por conta da demora com que entregou as amostras do solo, há quem diga que houve tempo suficiente em forjar a contaminação. Com respeito à radiação detectada pelos médicos, uma explicação seria o fato dos relógios da época terem uma camada de rádio, que é um elemento radioativo. Sabe aqueles relógios que brilhavam no escuro? Então, esses aí. Aí fica difícil, né? Quem garante que a medição não foi tomada próximo ao pulso? Além disso, o local onde o incidente supostamente aconteceu foi visitado e vasculhado diversas vezes, mas ninguém, além do nosso próprio personagem, encontrou nada fora do comum. Eu não conheci esse caso. Você já tinha ouvido falar algo sobre? O mais estranho para mim é só ter sido avistado por um único homem. Deixe sua opinião aí nos comentários. Tô curioso para saber o que você pensa. Mas sabe o que é visto por mais de uma pessoa? O próximo vídeo aqui do canal. Então se inscreve aí para não perder, beleza? Então até mais!